A gente vai falar dessa apuração do portal do UOL que mostrou que a liberação de armas no Brasil não tem consenso entre parlamentares da oposição. Parece que a bancada da bala se desentendeu com a bancada da Bíblia, né? Mas quem vai explicar melhor para a gente é o Jorge. Explica aí, Jorge. Bom dia. Bom dia, Vivian. Quando a gente olha aqui no Congresso Nacional, a gente vê realmente um volume muito grande de parlamentares que se enquadram nesse conjunto chamado de conservadores. E aí tem as subcategorias dentro dos conservadores. Essas subcategorias podem ser categorizadas por aquele triângulo chamado de BBB, boi, bala e Bíblia. 2 desses Bs têm argumentos históricos a favor do porte de arma e um específico não consegue se sentir minimamente confortável em defender essa pauta. Os 2 primeiros, boi, bancada do agronegócio, eles se sentem absolutamente tranquilos em defender e fazem uma defesa histórica, dizendo que as polícias, de forma geral, não conseguem atender as comunidades e as áreas rurais. Por isso, a necessidade do porte de arma. Eu não estou dizendo que sim nem que não, que é um argumento válido ou infundado. Estou dizendo apenas o argumento que eles trazem de uma forma histórica para buscar viabilizar essa pauta. Esse é o argumento da bancada do boi, bancada do agronegócio. A bancada da bala, formada majoritariamente por policiais, civis, militares e também membros das Forças Armadas, defende também que a população, de forma geral, tenha a possibilidade de ter armas ao seu interesse para uma defesa individualizada. Então, 2 argumentos estão postos e estão debatidos aqui no Congresso há muitos anos. Porém, nessa junção que, como o Rodrigo colocou, recente entre o movimento conservador de dentro da Igreja Católica e também protestante, com esse conservadorismo aliberal bolsonarista, gerou essa confusão conceitual se, de alguma forma, esses evangélicos e esses padres e, de forma geral, religiosos, têm a possibilidade de defender porte de arma. Vale dizer e deixar muito claro que isso é contra muitos dos preceitos cristãos e bíblicos, de forma geral. A arma não tem por que existir, senão para ferir alguém. Então, eles entraram em uma confusão mental, e o que essa matéria traz é isso. Não há consenso para a defesa dessa pauta. Eu diria até mais profundamente, e queria ouvir os colegas em relação a isso. A impressão que passa, Rodrigo, Vivian e De Luca, é que a bancada conservadora no Congresso Nacional, apesar de ser volumosa em termos de quantidade de parlamentares, ela não tem pauta. Falta pauta, porque muitas das coisas que eles colocaram aqui no pós-eleição que iriam acontecer, acabaram não se viabilizando. O Brasil não seguiu para um processo de venezuelização, não seguiu para o comunismo. Haddad não foi um desastre nos seus primeiros meses de condução da política econômica. Lula não se converteu ao comunismo e acabou, de uma forma geral, com essas relações mais estreitas, como diziam antigamente. Ou seja, a pauta conservadora ela está em xeque. Então, tem muito parlamentar e pouca pauta, pouco argumento e pouca possibilidade de uma construção com uma oposição tão fragilizada em termos técnicos como essa que a gente está encontrando aqui no Congresso Nacional hoje. Vivian. Desculpa, Vivian, eu ia só complementar, você ia falar? Porque Misael, a gente lembrou outro dia aqui que as 2 CPIs propostas pela direita, quando você disse que a direita no Congresso está sem pauta, isso ficou muito claro ali. Eles fizeram uma CPI para emparedar o MST, que terminou no quê? Em nada, não conseguiram nem fazer um relatório. E, aliás, fortaleceu o MST, aquela CPI, porque justamente falaram, é tudo espuma. Debaixo da espuma não tem nada. E a outra CPI, que era do 8 de janeiro, que o Lula, o governo, não queriam aquela CPI. Quem insistiu foi a direita, porque precisa se agarrar em alguma coisa. E acabou sendo um tiro no pé. Um tiro no pé, na perna, enfim, no corpo todo. Porque o relatório acabou sendo duríssimo contra os bolsonaristas. Então, de fato, me parece que há uma confusão. O que unificava essa direita era esse discurso conservador, confuso, misturado com o liberalismo. A gente falou mais cedo com o Guilherme Amado, no curto-circuito. Um curto-circuito é no discurso econômico, que começa a aparecer bolsonarista dizendo, não, a gente não quer mais privatização. Paulo Guedes, viramos a página de Paulo Guedes. O que vai sobrar para eles? Porque daí vem esse outro discurso. Arma, vamos armar todo mundo. As fotos, enquanto você falava, Misael, eu até fiquei com pena, você tendo que dividir a tela com as fotos do Eduardo Bolsonaro. Que ser mais lamentável. Eu olhei aqui para a Vivian e falei, esse sujeito,
posando olha isso. É um desgosto completo. Ele acha que está abafando em algum lugar, eu não sei onde. Mas, de qualquer maneira, isso unifica? Parece que não também. Então, me parece que está acontecendo uma fragmentação. Se não aparecer uma liderança, o Bolsonaro, na base da confusão, do anticomunismo, do risco da esquerda, tentou unificar toda essa bagunça desse discurso e conseguiu, em certo sentido, naquele momento, porque havia a destruição ou o enfraquecimento do PT com o Lula preso. Mas agora essa unificação parece que se desfez e eles estão fragmentados. Eu acho que é muito interessante isso que você traz. E tem a ver com aquela primeira parte do programa. Então tem um curto-circuito no discurso econômico e um curto-circuito também nesse discurso que é tão caro a eles, que é essa pauta das armas e tal. Uma parte dos evangélicos não consegue encampar, apesar de ser conservador em outras questões. Então, é uma confusão e mostra uma dificuldade. Eles têm 100 votos, né, bolsonaristas aí na Câmara dos Deputados, mas tem dificuldade para avançar mais. Quem ocupa o espaço da direita é o Centrão, né, mais até do que o bolsonarismo. Mas você acha que a médio prazo eles se enfraquecem ou eles vão sobreviver com esse aí 1/3, 1/4 do Congresso fazendo barulho, mas é mais barulho do que efetividade no final das contas? Olha, Rodrigo, eu colocaria que, especialmente ali após a próxima eleição municipal, a gente vai conseguir entender um pouco mais sobre o que vai acontecer com esse grupo que foi eleito ainda na última onda bolsonarista. Porque o que vai sobrar de forma clara para a construção de discurso é aquela pauta de costumes, do exemplo de aborto, de um combate extravagante a drogas, de uma questão de diminuição da maioridade penal. São essas as únicas pautas que tendem a trazer algum tipo de coesão para a atuação coordenada dessa bancada BBB, bala, boi, bíblia. Qualquer outra coisa além disso fica difícil de ser defendido pela igreja, fica difícil de ser defendido pela bancada do agro, ou ficaria difícil de ser defendida pela bancada das armas, dos próprios policiais e militares de forma geral. Ou seja, qualquer outra coisa que fuja dessa pauta de costumes vai trazer dificuldade. Isso sim está relacionado, inclusive, com isso que a gente falou no início do programa, dessa confusão agora de antigos liberais da cúpula do governo de Paulo Guedes, ali com o Jair Bolsonaro, agora já criticar Tarcísio de Freitas em relação à privatização da Sabesp. Ou seja, estão batendo cabeça, tem muita gente envolvida e, especialmente, pela falta de uma liderança que eles tendem a confiar. Com a saída de Jair Bolsonaro do jogo eleitoral, diante das condenações recentes, falta ainda essa indicação clara de quem é que vai ser o responsável por coordenar e trazer clareza. Mas, muito claramente, a gente está vendo uma tendência de uma continuidade dessas pautas de costume. Ou seja, a gente vai continuar vendo casos e fake news em relação a banheiros divididos entre homens e mulheres e também a questão de mamadeiras de piroca brotando cada dia por aqui.